Você aí já ouviu alguém dizer que a renda fixa é segura, enquanto a renda variável é arriscada? Pois é, esse é o tipo de simplificação que faz muita gente perder dinheiro. O que ninguém te explica é por que esse raciocínio está errado e por que entender a real diferença entre essas duas classes de ativos pode mudar completamente a forma como você constrói patrimônio. Hoje eu vou te mostrar as 5 diferenças que realmente importam e no final do vídeo você vai saber qual delas faz mais sentido para você e para o seu momento financeiro. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimento, mas com foco, é claro, no vasto universo das ações. Ao longo desses anos eu tenho percebido que a maioria das pessoas tomam decisões erradas não porque não sabem o que querem ou não entendem de conceitos complexos, mas sim porque não entendem o básico. Não sei se talvez por um erro do próprio mercado de falar de maneira complexa, de utilizar jargões e usar um linguajar mais difícil mesmo, de mais difícil acesso à grande maioria das pessoas, e eu me incluo nessas pessoas, eu acredito que talvez o mercado tenha contribuído para tanta desinformação e para o mal entendimento de muitos conceitos que deveriam ser básicos para todas as pessoas. Esse vídeo vem então para resolver isso. É uma explicação prática e simples da grande diferença entre a renda fixa e a variável, explicando as características de cada uma dessas classes de investimentos para que você saiba exatamente o que você pode fazer com cada uma delas na hora de investir. Antes da gente entrar efetivamente no conteúdo do vídeo, eu quero estender a pergunta que eu fiz lá no começo para você. Eu quero saber, na sua opinião, o porquê você acha que muita gente acredita que a renda fixa é sempre segura e por que acreditam que a renda variável é sempre arriscada. Esse é um dos maiores mitos do mercado. A realidade é que o risco ele não tem nada a ver com o tipo de ativo, mas sim em como você está utilizando aquele ativo. A renda fixa ela pode ser muito arriscada se ela for mal escolhida. Se você escolher um título que tem um vencimento mais longo do que você precisa, se você escolher de repente investir em debêntures, que são ativos de renda fixa também, de empresas que estão mal, de empresas que quebraram, se de repente você fizer um investimento numa renda fixa com um determinado prazo e você precisar resgatar esse investimento antes, pode sofrer marcação a mercado, você pode perder dinheiro. E por outro lado, a renda variável, quando muito bem avaliada, muito bem analisada, ela pode ser muito mais previsível. O problema é que a maioria das pessoas que estão iniciando em renda variável, elas investem sem saber o que efetivamente estão fazendo. Elas não analisam fluxo de caixa, elas não analisam indicadores, elas não analisam nada. Geralmente elas olham para um múltiplo e acham que está tudo certo e investem. Ou seja, o risco do mercado, ele não está no ativo propriamente dizendo. Ele vem justamente de você não entender daquele ativo. Você tomar decisões baseado em achismos. É aí onde mora o risco. Então você vai perceber agora que nós vamos entrar nas 5 diferenças entre renda fixa e variável, que é uma coisa completamente diferente do que a grande maioria fala por aí. A primeira grande diferença entre essas duas classes de ativo é a previsibilidade de retorno. Na renda fixa, você conhece qual será o seu retorno, você conhece ele previamente. Mesmo quando a gente fala numa pós-fixada, que é, por exemplo, indexada à taxa Selic ou ao IPCA, que você vai conhecer a sua rentabilidade lá no final, no vencimento, né, que ele vai acompanhar a Selic, ele vai acompanhar o IPCA, você já sabe o que você vai receber. Então você tem uma previsibilidade daquilo. Então se você compra, por exemplo, um Tesouro Selic com vencimento de 2 anos, e você sabe que hoje a Selic está 15%, ano que vem ela vai estar 13, 12, por exemplo, você vai saber que o seu título vai passar a valer menos. Entende? Mas você sabe o que você vai receber, é a taxa Selic. Já quando a gente fala em renda variável, o retorno ele vai depender exclusivamente do desempenho do ativo. Seja o ativo ações, fundos imobiliários, ETFs, o que for. ETFs são fundos de índice, né? Eles vão acompanhar, geralmente o índice mais conhecido é o Ibovespa, né? O Ibov. Então eles vão acompanhar o índice da bolsa. Existem ETFs de ouro também que acompanham a variação do valor do ouro. Mas são fundos, em suma são fundos de índice. Então você vai ter o seu retorno atrelado, digamos assim,
ao desempenho do ativo. Você não sabe exatamente quanto você vai ganhar, mas o potencial de ganho é muito maior do que na renda fixa. A segunda grande diferença é o risco e a natureza da incerteza dos ativos. Risco é igual a incerteza. Na renda fixa, o risco está ligado à inadimplência e de repente o emissor daquele título não te pagar, né? Caso você compre um CDB de um banco e o banco falir, ele não vai te pagar. Tudo bem que existe a cobertura do FGC. Então nós temos o fundo garantidor de crédito que ele vai cobrir até R$250 mil investidos. Mas imagina que você tenha 300 mil, você vai receber só 250, então você perdeu 50 mil reais investidos lá. Então você tem sim o risco de perder na renda fixa. Também temos o risco na oscilação da taxa de juros, como eu expliquei, se a Selic subir, o seu título vai subir, se a Selic cair, o seu título vai render menos, né? Então também temos essa volatilidade, mesmo que bem menor do que na renda variável, nós também temos esse risco, né? E para mim o maior risco da renda fixa que é a inflação. Não a inflação geral, que é aquele índice divulgado, mas sim a inflação pessoal de cada pessoa. Eu sou um grande adepto a todo mundo fazer isso. Você vai lá, no início do ano você compra um item e anota o preço dele. No final do ano você compra o mesmo item e anota o preço dele. Para você entender o quanto foi a inflação real. Então imagina que você foi lá e você comprou um item que custa R$10. E aí no final do ano você foi comprar ele e ele custa R$15. Isso quer dizer que a inflação foi de 50% em cima daquele item. Então quando você faz uma lista dos itens essenciais para a sua vida, o que você compra mês a mês, e você faz isso que eu falei, você vai ver que a inflação é muito superior àquela divulgada amplamente, a divulgada para o Brasil inteiro. Então quando você tem a sua inflação pessoal, o jogo muda. Você para de acreditar na renda fixa e achar que ela vai resolver o problema. Você começa a entender que muitas vezes os ativos de renda fixa, eles perdem para a inflação. Muitas vezes, não estou falando que é regra, mas estou falando que muitas vezes os ativos de renda fixa perdem para a inflação, essa inflação que eu acabei de te falar, tá? Não é lá o geral, é a inflação de cada pessoa. E aí você para de olhar com esse lado de, não, a renda fixa é 100% segura. Não, quer dizer que se a sua inflação foi maior do que o título, o rendimento do seu título, quer dizer que ao longo do tempo você perdeu poder de compra. O dinheiro não diminuiu, mas você perdeu poder de compra. O que você comprava com 10, agora você precisa de 15. Já na renda variável, o risco ele vai vir do desempenho operacional da empresa, né? O risco de mercado mesmo, ou seja, você vai ter o retorno e o risco vindo da mesma fonte. Da mesma forma que você pode ter um retorno legal por conta da operação da empresa, se a empresa for mal, tiver má gestão, tiver vendendo pouco, acontecer alguma coisa no país, macroeconomia, uma crise que impacte diretamente na empresa, vai ter um risco maior, você vai diminuir o seu retorno, entendeu? Então existe o risco, de repente se a empresa quebrar, também existe o risco de você perder dinheiro, existe o risco da percepção de valor, quando o mercado não olha tão bem para aquela empresa, acontece alguma coisa que ela fica mal vista no mercado, e aí os papéis dela vão cair. Então você tem todos os riscos ligados à empresa. Lembrando que, para resolver o risco da percepção de valor, basta que você entenda de valuation, para você saber o valor intrínseco daquela empresa. Então você vai comprá-la não pelo preço dela, mas sim pelo valor da empresa. E aí, se o mercado achar que não tá valendo tanto e baixar, aí não se torna um risco, se torna uma oportunidade de você comprar mais papéis. E aí, quando o mercado voltar a precificá-la no que ela realmente vale, você vai ter uma valorização. A terceira grande diferença é a liquidez. A grande maioria dos ativos de renda fixa possuem um vencimento. Claro, você pode se desfazer dos títulos antes disso, mas você sofre marcação a mercado. Você pode vender mais barato do que você comprou. Então a ideia é segurar até o vencimento. O prazo de liquidez é o vencimento. Já os ativos de renda variável, só um adendo aqui, a gente também precisa colocar alguns ativos de renda fixa que tem liquidez diária, por exemplo, o CDB diário, né? CDB com liquidez diária, você consegue resgatar o dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo do horário que você fizer a solicitação. Então não tem problema, você consegue a liquidez rapidamente. Nesse caso da renda fixa. Já na renda variável, a liquidez é imediata, você consegue negociar. O pregão abriu o pregão de negociação, você pode negociar.
Então você consegue vender o seu ativo no mesmo dia. No entanto, a flutuação de preço é bem maior do que eu falei da marcação a mercado. Então você tem uma variação de preço muito grande também. A quarta grande diferença é a relação com a economia, podemos dizer a correlação, né, com a economia. A renda fixa, ela tende a se beneficiar em cenários de juros altos, porque quando o juros está alto, a Selic está lá em cima, os títulos de renda fixa, eles vão pagar mais. Então o investidor que investe em renda fixa, ele vai receber mais por aquilo quando o juros está lá em cima. Já a renda variável, ela vai se beneficiar em cenários de juros baixos, porque juros baixos fomentam a economia, ou seja, eles vão fomentar o consumo, o crédito, eles vão disponibilizar mais dinheiro, mais crédito para o consumidor. Automaticamente, se o consumo é maior, as empresas vendem mais e automaticamente, como um efeito dominó, elas conseguem expandir operações e também aumentar as suas margens de lucratividade. E a quinta e última diferença, e não menos importante, talvez essa sim seja a mais importante. Quando você olha e entende ela, eu acho que ela é a mais importante, porque é ela quem vai definir como você vai utilizar cada uma dessas classes de ativo dentro da sua carteira. É justamente isso, é o propósito de ambas dentro da sua carteira. A renda fixa, ela é previsibilidade e reserva de emergência. Você vai deixar o dinheiro lá parado para quando você tiver uma emergência você poder resgatá-lo e resolver o seu problema. Já a renda variável, ela é para crescimento de patrimônio. Então é você visando um crescimento de patrimônio no longo prazo. É para isso que ela serve. Agora eu vou te passar um passo a passo prático de como você pode, não estou te recomendando nenhum investimento, e também não vou falar que você deve fazer dessa forma, mas sim te dar uma ideia de como você pode, como seria uma carteira muito bem equilibrada com ambas as classes de ativos. Porque é justamente isso, entender essas 5 diferenças já te coloca num lugar melhor, já te coloca com mais visão, com uma visão mais ampla do negócio. Agora, você saber como utilizá-las, saber como colocar cada uma na prática, vai te dar uma vantagem muito grande nos seus investimentos. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal aqui e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal aqui é levar a educação financeira para as pessoas, principalmente na área de análise de ações, porque eu acredito que as pessoas investindo em ações conseguem dar mais valor ao seu dinheiro e não perdem nem para a renda fixa e muito menos para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo conseguem oferecer melhores oportunidades para aquelas pessoas que precisam. E dessa forma a gente consegue diminuir um pouquinho mais a desigualdade desse país. Eu conto com você. Agora que você já entendeu tudo isso, deixa eu te mostrar como é que você pode fazer isso na prática. O primeiro passo, então, é você decidir para que você está investindo. Por que você está investindo? Qual é o seu objetivo com aquilo? Você está buscando uma reserva de emergência? Você está buscando investir para se aposentar? Você está buscando investir para ter uma renda passiva mensal? Para cada uma dessas metas, você vai ter um ativo diferente. O segundo passo já é muito importante, que é a reserva de emergência, como eu falei. Então você precisa montar essa reserva na renda fixa. Por que a reserva é renda fixa e não renda variável? Caio, se você ama tanto renda variável, por que você não está falando para montar em renda variável? Porque a reserva é um dinheiro que a gente não tem que pensar em rentabilidade. Ele é um dinheiro para segurança. Então você não precisa de retorno na reserva. Você precisa de liquidez e você precisa de segurança. Não pode ter risco. Ah, mas se eu deixar minha reserva lá numa renda fixa, eu vou ter o risco de perder para a inflação, que nem você me explicou. Tudo bem, mas a ideia é que você consiga colocar um valor fixo lá, e não que você fique aportando para sempre. A ideia é que você tenha um valor pré-definido, e aí eu ensinei já num vídeo, eu vou deixar aqui no card um vídeo da reserva de emergência, você assiste, quando terminar esse, você assiste lá, para você saber como calcular a sua reserva de emergência. Então a ideia é que você monte, você tenha esse valor lá, e você não mexa mais nele, que ele é para reserva mesmo. Então você vai montar a sua reserva lá na renda fixa. Então você vai colocar num Tesouro Selic, num CDB com liquidez diária. Lembre-se, tem que ter liquidez, então tem que ser diário. Você vai colocar numa conta remunerada que ofereça pelo menos 100% do CDI.
Esquece esse negócio de 150, 180, 220% do CDI. No longo prazo não sustenta. Então você tem que pelo menos escolher 100% do CDI. Coloca seu dinheiro lá, fica tranquilo, tá montada a sua reserva. É isso, renda fixa serve para isso. Agora que você montou sua reserva, você vai partir para o seu perfil de investidor. Você tem que saber quem é você como investidor. Eu vou deixar também um vídeo aqui para te ajudar com isso. Quando acabar esse, você também assiste esse daqui, beleza? Para você saber quem é você como investidor. Não, eu já sei. Eu sou um investidor tal. Então tá bom. Pô, eu sei, mas assiste o vídeo, que você vai sair de lá sabendo exatamente quem você é. Então agora, montou a reserva, entendeu quem você é? Agora é hora de ir para a renda variável. Ações, fundos imobiliários, ETFs, você vai encontrar no canal aqui muito vídeo falando sobre isso. É hora de você estudar boas empresas, entender os fundamentos dessas empresas, fazer uma boa análise de valuation para entender o valor das ações, o valor justo das ações, e comparando com o preço, você pagar barato em ações de excelentes empresas. Fica tranquilo, parece que é muita coisa, né? Mas tudo que eu falei aqui em relação a você entender de renda variável, você vai encontrar nesse canal. Você pode procurar aqui, você vai encontrar. Tem vídeo de valuation, tem vídeo de fluxo de caixa descontado, tem vídeo de diversificação, tem vídeo de tudo. Você vai procurar aqui, você vai encontrar e você pode ter certeza que quando você for para a renda variável, você vai estar muito bem amparado. Depois disso, você já tem lá a sua reserva de emergência montada, já sabe quem é você já está investindo em renda variável, é hora de rebalancear periodicamente. Mesmo os melhores ativos precisam ser revistos ao longo do tempo. Por quê? Porque é normal ao longo do tempo a carteira se desajustar. Essa é a palavra correta. A carteira ao longo do tempo ela vai desajustar. Pode ser que um ativo valorize muito e acabe tendo um peso maior dentro da sua carteira, ou de repente um ativo desvalorize e aí acabe representando uma carteira desequilibrada. Então você precisa ao longo do tempo ir reajustando de acordo com seus objetivos. E o quinto e último passo é tenha uma visão de longo prazo. Investimento não é para amanhã, investimento não é para semana que vem. Investimento é longo prazo. E quem tem essa visão, para de se assustar com oscilação. Essa é a realidade. Eu sei o valor intrínseco, eu calculei, eu assisti lá os vídeos de valuation, assisti vídeo de fluxo de caixa, eu aprendi a calcular, eu fui lá, eu calculei, eu descobri o valor da ação, o valor justo, eu comparei com o preço, eu paguei barato. Você pagou barato, deixa oscilar. Você sabe o que a empresa vale de verdade. Você sabe qual que é o potencial de crescimento, potencial de valorização daquela empresa. Deixa o preço oscilar. Você para de se preocupar com o preço, porque você sabe o que você está fazendo. Então você já está bem municiado. É só não cair em alguns erros que a grande maioria cai. Por exemplo, vê um CDB que está pagando 13% ao ano e acha que é melhor do que as ações. Não, porque está pagando 13%. Sim, mas não é sustentável no longo prazo. É temporário, uma rentabilidade temporária. No longo prazo, as ações têm muito maior potencial de crescimento. O segundo erro é, como eu já expliquei aqui, e acredito que você já entendeu, é não achar que a renda fixa é 100% seguro para sempre. Não, por mais que tenha o FGC, que ele cobre até 250 mil, se passar disso você está desprotegido. Mas eu ouvi falar que existem estratégias que você pode colocar 250 mil no banco, 250 mil no outro, 250 mil... Tá, mas ele só cobre também até R$1 milhão. Eu espero para você, desejo para você, o meu trabalho é justamente esse, aqui estou aqui para fazer de você mais rico. Então eu espero que você chegue a acumular mais de R$1 milhão de patrimônio. Então se você tiver 1.100.000, mesmo em vários bancos, o FGC não vai cobrir esse valor todo. Então você vai acabar perdendo dinheiro. Então a renda fixa ela não é 100% segura o tempo todo. E mais um erro aqui que a gente pode falar também é investir sem saber. Eu já expliquei para você que você pode procurar vários vídeos aqui. Então assim, investir sem conhecer do negócio, sem saber o que você está fazendo, efetivamente, só porque é moda. Fulano falou que é bom, Beltrano disse que é maravilhoso, então eu vou lá investir para ver. É a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa. Você tem que investir com base em fundamentos e não com base em achismo. Quando o achismo vem, o mercado já precificou. O mercado já precificou alto, você não está pegando lá o início, você está pegando o fim, entende? Porque o investidor fundamentalista, ele pega antes de todo mundo. Antes do mercado precificar, ele já pega. Então ele começa antes do outro.
Então quando você, fulano falou que é bom, vou entrar, você já tá entrando tarde. Já foi. Quem tinha que ganhar com aquilo já tá ganhando. Entende? Então é complicado. Então não vai por achismo, por moda, não vai. Faz o que eu falei, assiste os vídeos, aprende, investe com sabedoria no que você está fazendo. A grande lição que esse vídeo deixa pra gente é que a renda fixa e a renda variável, elas não são arquirrivais, inimigas, elas são complementares. Como eu falei, eu sou um investidor que eu não gosto muito da renda fixa, mas eu entendo que ela é necessária. Então existem investimentos meus em renda fixa porque eu entendo que ela é necessária. Da mesma forma que eu entendo que a renda variável não é de tudo risco. O risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então quando você sabe o que você está fazendo, você consegue investir sem risco. O segredo não é fugir do risco, mas sim entendê-lo. E aí você consegue mitigar, você consegue diminuir os ativos que você acha que são mais arriscados. Você consegue fazer estratégias, investir com estratégias que vão mitigar esse risco. A realidade é que a renda fixa muitas vezes te protege sim, enquanto a renda variável multiplica o seu patrimônio ao longo do tempo e te faz enriquecer. Comenta aqui embaixo se você utiliza investimentos de renda fixa e também investimentos de renda variável, ou se você está só em uma ou só em outra. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer enorme para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.